Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, sejam os internautas também, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Amor. Vamos dar alguns avisos para iniciar nossa reunião. A nossa casa, ela possui estudos de domingo a domingo. Estudamos as obras básicas de Allan Kardec, estudamos obras de André Luiz, obras de Dona Ivone Pereira, e obras de Leon Denis. Quem quiser estudar conosco, é só entrar no site da nossa casa, que é www.centroespiritualtivopanfiro.com. Lá vai encontrar toda a programação de estudos da nossa casa. A nossa casa, ela mantém também a obra social Antônio de Aquino, que acontece todos os sábados, de 8 ao meio-dia. As crianças com seus pais chegam na nossa casa, tomam o café da manhã, vão para as salas estudarem, cada um de acordo com sua faixa etária, estudam o mesmo tema, almoçam e retornam aos seus lares. E a nossa casa assiste essas famílias também com cestas básicas, e remédios, tem também o atendimento odontológico, e nós precisamos de doações também. São muitas famílias necessitadas, e a gente pede quem puder nos ajudar com 1 quilo de alimento não perecível, toda ajuda que vier será bem-vinda. Já vai nos ajudar. Nós pedimos também, temos um bazar beneficente, e nós pedimos roupas, calçados, bolsas, cintos, bijuterias, tudo em estado bom para usar ainda, para ser comercializado no nosso bazar, e a renda é revestida para a obra social. Hoje, quem vai nos trazer, o nosso palestrante de hoje é o nosso Carlos Magno. Ele vai falar do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4, Missão dos Espíritas. E o capítulo 20, ele trata dos trabalhadores da última hora. Na hora da sustentação, é o livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 163. Vamos, então, fazer a leitura dessa lição 163, preparando para a nossa prece, dando início à nossa reunião. Não crê, mas quem não crê será condenado. Quem nos fala é Jesus, está em Marcos capítulo 16, versículo 16. Os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações infinitas, destinadas à escura voragem da morte. Os que alçam o coração para a vida mais alta estão salvos. Seus dias de trabalho são degraus de infinita escada de luz. Às custas de valoroso esforço e pesada luta, distanciam-se dos semelhantes e, apesar de reconhecerem a própria imperfeição, classificam a paisagem em torno e identificam os caminhos evolutivos. Tomados de bom ânimo, sentem-se na tarefa laboriosa de ascensão à montanha do amor e da sabedoria. No entanto, os que não creem limitam os próprios horizontes e nada enxergam senão com os olhos destinados ao sepulcro,
adormecido quanto à reflexão e ao discernimento. Afirmou Jesus que eles se encontram condenados. À primeira vista, semelhante declaração parece em desacordo com a magnanimidade do Mestre. Condenados a que e por quê? A justiça de Deus conjuga-se à misericórdia e o inferno sem fim é imagem dogmática. Todavia, é imperioso reconhecer que quantos não creem na grandeza do próprio destino sentenciam a si mesmos as mais baixas esferas da vida. Pelo hábito de apenas admitirem o visível, permanecerão beijando o pó, em razão da voluntária incapacidade de acesso aos planos superiores, enquanto os outros caminharão para a certeza da vida imortal. A crença é lâmpada amiga, cujo clarão é mantido pelo infinito sol da fé. O veneno da negação e da dúvida jamais consegue apagá-la. A descrença, contudo, só conhece a vida pelas sombras que os seus movimentos projetam e nada entendem além da noite e do pântano, a que se condena por deliberação própria. Vamos então pensar em Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez, Senhor, pedindo a Tua proteção, a Tua ajuda para a nossa reunião da tarde de hoje. Abençoa todos nós que estamos aqui, todos os internautas que estão nos escutando. Abençoe o nosso orador, ampare ele, Senhor, que o altivo possa ajudá-lo. Abençoe a todos nós que possamos aproveitar bem essa tarde de hoje. Que os ensinamentos que aqui recebermos, Senhor, possamos colocá-los em prática na nossa vida, para que possamos crescer espiritualmente e caminhar na Tua direção e na direção de Deus. Pedimos, Jesus, que seja em nome de Deus, em Teu nome, em nome do altivo e da coluna espiritual, diretora da nossa casa, que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje na nossa casa de amor. Graças a Deus. Bom, eu vou ler aqui o item 4, Missão dos Espíritas. Já não estáis percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportam suas provas terrestres. Não vos assusteis mais, a língua do fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Por certo, falareis a pessoas que não querem ouvir a voz de Deus, pois essa voz incessantemente os faz lembrar da abnegação.
Aos avarentos pregareis o desinteresse, aos dissolutos a abstinência, aos tiranos domésticos, como os déspotas, a mansidão. Palavras perdidas, eu sei, mas que importa? É preciso que regueis com vosso suor o terreno em que tendes de semear, porque ele não produzirá nem frutificará, a não ser com reiterados esforços da enxada e da charrua evangélica. Ide e pregai. Vamos passar a palavra ao nosso Carlos Magno para ele nos esclarecer acerca desse tema. Boa tarde a todos. É imensa alegria de estarmos aqui. Obrigado. Boa tarde a todos. Imensa nossa alegria de retornarmos a essa casa. E agradecidos somos ao Pai de misericórdia, à espiritualidade, por aqui estarmos, podermos refletir em torno do seu Evangelho de luz. Nós queremos iniciar esse tema da tarde de hoje, Missão dos Espíritos, com uma música, uma linda música evangélica. Essa música, ela é uma verdadeira poesia e foi trazida por uma jovem menina chamada Aimee. Essa mensagem, essa música, ela teve uns 2 meses por aí, na internet, entre as mensagens mais assistidas. E ela até abalou um tanto o meio evangélico, porque ela vem com uma mensagem bastante contundente. O nome da música é Evangelho dos Fariseus, e ela diz assim: fazemos campanhas para nós mesmos, eventos para nós mesmos, estocamos o maná para nós, oramos por nós e pelos nossos. O reino virou negócio. O dízimo importa mais do que os corações. Enquanto Ele, Jesus, está querendo quem nós menos pensamos e nos preocupamos. Oramos errado há séculos, dias, horas e anos. Nos afastamos. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflamam na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. A Amazônia queima. Uma criança morre, os animais se vão, superaquecidos pelo ego dos irmãos. Um evangelho de fariseus. Estamos apodrecendo o corpo de Cristo. O sangue não está circulando, o sangue está coagulando. Estamos no ápice de uma nova era. E a falsa noiva se rebela contra o noivo que espera ver um caráter cristão. Há um evangelho de fariseus. Cada um escolhe os seus e se inflama na bolha do sistema. Enquanto isso, no Marajó, o João desapareceu, esperando os ceifeiros da grande seara. Essa música, quando nós ouvimos, nos emocionamos bastante e nos recordamos da fala ímpar do nosso querido Divaldo Franco, numa palestra há alguns anos, num congresso que era no Rio de Janeiro, onde Divaldo dizia que a Terra está passando por uma grande renovação, que inúmeros espíritos estariam reencarnando na Terra para resgate dos valores morais, para a mensagem do Cristo.
E é interessante que Divaldo frisa que muitos desses espíritos estariam reencarnando em religiões mais contundentes, mais rígidas, para poder trazer uma mensagem renovadora. E a gente, eu não posso aqui fazer juízo de valores, nem para mais nem para menos, então não posso dizer que essa menina é um desses espíritos, mas seguramente esta música é a tradução dessa mensagem de renovação. Nós precisamos olhar o Evangelho de Jesus com mais seriedade, nós precisamos olhar o Evangelho do Cristo com a devoção, a renúncia que os nossos irmãos de outrora, na época do Cristo, assim o fizeram, se desejarmos sermos reconhecidos como cristãos. Enquanto espíritas que apregoamos sermos os cristãos da nova era, sermos os portadores da boa nova renovada, é necessário refletirmos bastante, a fim de que não sejamos nós a fazer parte desse evangelho de fariseus. E a mensagem de hoje, que é a missão dos espíritas, ela vem nos dar uma sacudida. Essa mensagem, ela vem desde a época de Kardec, 1863, e a gente vai perceber que já nos dava esse chamamento, essa advertência quanto à forma como nós deveríamos nos portar enquanto espíritas. Esse capítulo é intitulado Os Trabalhadores da Última Hora. Ele começa, são só 5 itens nesse capítulo. Capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu óculos quebrou, tá? Vocês desculpem que não deu tempo para providenciar o outro. Então, este capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, ele começa com essa narrativa que a nossa irmã leu, que é melhor dizendo, ele começa com a parábola do Senhor da Vinha, que é uma parábola onde Jesus faz uma lição mostrando a importância da qualidade e não da quantidade. Então ele fala de um senhor da vinha que sai a convocar pessoas para o trabalho. E aí esse trabalho é dividido em 12 horas, começaria ali às 6 da manhã e iria até às 18 horas da tarde. Então ele sai a primeira hora, convoca uma leva para que iniciasse os trabalhos. Depois, 3 horas mais tarde, às 9 horas, vai e busca mais um grupo. E assim vai indo a cada 3 horas, às 12, às 15 horas. E por último, quando está faltando apenas 1 hora, às 17 horas da tarde, o Senhor manda que convoque mais uma leva. Passando pela praça, ele percebe um grupo que está ali ocioso e indaga desse grupo se eles não haviam sido chamados, por que não estavam trabalhando. Eles desejavam trabalhar e o grupo diz que sim, que gostariam de trabalhar, mas que não tinham sido convocados. Então ele convoca esse grupo e só trabalharam 1 hora, e ao final da jornada ele chama aquele responsável pelo pagamento e manda que inicie esse pagamento a partir daqueles últimos que chegaram até os da primeira hora. E ao fazer o pagamento deste valor destinado, que aqui fala em 1 denário, aqueles que tinham chegado à primeira hora se rebelam, eles ficam indignados. Como assim? Cheguei 6 da manhã, vou receber 1 denário, esse aqui chegou às 17 horas, também vai receber 1 denário? Essa mensagem em si, só essa parábola do Cristo já daria para a gente passar horas e horas discutindo. Nela está inserida
estão inseridas várias lições. Uma delas que cabe a gente refletir é que quantas vezes nós não nos damos conta que a missão do espírita, ela não começa na casa espírita. Nossa missão, ela está em todos os momentos da nossa vida. E quantas vezes nós vamos trabalhar e quando chegamos no nosso trabalho, nós não damos a dedicação que deveríamos dar. Quantas e quantas vezes, principalmente quando a pessoa é um funcionário público, né, tem aquela ideia de que tem uma estabilidade, e aqui não estamos criticando o funcionário público, até porque eu sou. Mas é um fato. O fato é que a gente presencia isso na nossa sociedade, lastimavelmente, que muitos meios, muitos setores públicos, as pessoas se derrogam uma autoridade que não os têm. Né? Elas muitas vezes chegam num determinado ambiente e você é tratado com uma certa arrogância por um simples servidor que está ali te servindo e que deveria honrar o seu nome. Servidor, aquele que está ali para servir. E as pessoas, principalmente quando tem um certo patamar, elas têm uma certa autoridade, né? Quando fizemos a formação com o Milton Menezes, alguns anos aí para trás, de terapia de vida passada, o Milton Menezes falava dos personagens que nós incorporamos, né? Então, muitas vezes as pessoas incorporam aquele personagem lá que foi efetivamente uma autoridade, esquece que agora não é mais. Mas ela se reveste dessa autoridade e acaba passando uma arrogância e fazendo com que o trabalho não flua da forma como deveria fluir. Então nós precisamos arrogar para nós, que nos dizemos cristãos, a reflexão se no meu dia a dia, na minha atividade remuneratória, né, que eu ganho um valor para exercê-la, se eu estou fazendo jus ao que eu ganho. Quantas e quantas vezes nós percebemos dentro da nossa sociedade um esforço não para combater o que está errado no sentido dos privilégios, mas para ir se equiparando a tamanhos privilégios. Nós há algum tempo percebemos na nossa sociedade, lastimavelmente, que a nossa política, assim, num quantitativo significativo, obviamente, graças a Deus, existem boas pessoas ainda defendendo essa bandeira da dignidade. Não podemos deixar de reconhecer esse esforço, mas nós sabemos muito bem que na maioria das vezes o que a gente vê são pessoas que estão num processo de sugar a sociedade para obter benefícios além do que seria coerente. E além desses inúmeros benefícios que vão se multiplicando, o que nós vamos perceber é que ainda existe, fora aquilo que estaria, entre aspas, dentro da honestidade, embora fosse um absurdo, né? Mas fora isso aí ainda existe um problema muito mais sério, que é a questão da corrupção, que agrava mais ainda a nossa questão social. E aí a gente vai vendo dentro da circunstância social que estamos inseridos, eventos extremamente lastimáveis, como o que nós estamos tendo agora no Rio Grande do Sul, onde muitas das vezes a gente culpa a natureza, fala várias coisas, mas se a gente for verificar uma série de equívocos e de um desgoverno que ocorre ao longo dos anos, que não providenciam os procedimentos adequados para que você não tenha esses problemas. Isso hoje que está acontecendo de uma forma um tanto quanto mais grave no Rio Grande do Sul, acontece em várias regiões, inclusive no nosso estado, repetidas vezes. E a gente se indaga se não seria possível solucionar questões como
encheu o Rio de Janeiro de água. Será que nós não teríamos condições de resolver? Obviamente que temos. Nós já cansamos de escutar vários especialistas dizendo de obras que seriam necessárias realizar e que não são realizadas. Mas aí me recordo lá da minha juventude, já há algum tempinho, que lá atrás se falava a mesma coisa, que o político não gosta de fazer obra embaixo da terra porque não aparece. Então, certamente, se nós desenvolvêssemos essas ações, nós não teríamos tantos conflitos, tantas tristezas que a gente vê acontecer. E por que nós estamos trazendo isso? Porque muitas vezes nós nos apartamos desta responsabilidade numa projeção de quem está lá em cima. Mas será que eu que estou aqui numa situação aqui embaixo, no primeiro degrauzinho, não tenho nada a fazer? Será que eu também não tenho responsabilidade sobre isso? Quando eu simplesmente me aparto, existe uma frase infeliz, eu não gosto de política. O Mário Cortella diz o seguinte: quem não gosta de política acaba sendo obrigado a ter maus políticos, sendo eleitos por aqueles que gostam de forma inadequada. Então é razoável que nós tenhamos alguma responsabilidade social e que a gente procure, dentro desse universo, buscar ter um certo acompanhamento, não doentio, não partidário, mas um acompanhamento para que não continuemos sendo manipulados numa sociedade extremamente sofrida, que não teria nenhuma necessidade de ser, haja visto o país que nós vivemos, que é um país extremamente rico, abundante em todos os sentidos. Então, nós precisamos trazer essa reflexão. E ainda, num outro sentido, cabe nos refletir o seguinte: será que eu, na minha esfera, eu estou tomando as decisões adequadas, no sentido de, por exemplo, não colocar um lixo que vai entupir o bueiro? Será que eu tenho esse tipo de preocupação? Será que eu tenho um tipo de preocupação de dizer assim, olha, eu vou separar meus descartáveis, embora estejamos numa sociedade onde até isso não é muito fácil de se fazer, né? Porque você separa o descartável, mas não sabe muito bem onde colocar. Mas existe drogarias que recebem remédios usados, aqui é remédio passado da validade. Existem mercados que recebem papelões, recebem pilhas. Existem shoppings que você vai lá, tem uma urnazinha para você jogar pilha. Será que nós estamos tendo esse cuidado ecológico com a natureza? Ou estamos simplesmente dizendo, isso não é problema meu? Então, nós precisamos perceber que para atingirmos esse patamar de debatermos a questão da missão dos espíritas, eu preciso começar pela reflexão de qual é a minha missão enquanto cidadão e qual é o meu papel no contexto existencial. Isso eu preciso ter muito claro, porque senão eu vou ficar dentro dessa reflexão que essa moça traz para a gente, do Evangelho do Fariseu, apregoando, tendo profundos conhecimentos de todas as obras espíritas, conhecendo efetivamente até quais são as questões do Livro dos Espíritos, porém, me esquecendo que, por exemplo, essa casa aqui se propõe a um trabalho grandioso. Essa casa se propõe um trabalho grandioso, não é mesmo, irmã? Acabou de dizer aqui no início que tem várias salas, eu visitei, coisas maravilhosas que existem aqui. E aí, será que nós cruzamos o braço, ficamos no conforto, saímos da nossa palestra e nos esquecemos de que existem várias comunidades aqui na região necessitando do nosso carinho, do nosso acolhimento, do nosso apoio dentro do que nos cabe? E quando temos a oportunidade de ter uma instituição como essa, que já nos entregam tudo pronto e apenas nos pede um pouco do nosso tempo, porque eu tenho certeza, me corrija se eu estiver errado, eu tenho certeza que nossa casa, como a maior parte das casas, o maior problema não é o recurso financeiro, embora obviamente que necessitamos desse recurso, mas a maior doação, a maior carência que existe é a doação do seu tempo, da sua disponibilidade, do seu amor.
E isso, via de regra, é o que mais carece nas instituições. E nós precisamos refletir em torno disso. Os trabalhadores são poucos. Já desde a época do Cristo, né? A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Agora, tem uma contrapartida, né? Nós que trazemos a religião espírita, que não é uma religião proselitista, não é uma religião que está aqui com o intuito de arrebanhar pessoas para dizer, nós temos a maior religião do Brasil, quantitativo, significativo. Não é essa a proposta da religião espírita, tá? Essa não é a proposta. A proposta da religião espírita é a reforma íntima, a transformação moral do ser humano, tá? E não é do outro, é a minha. A do outro é uma contingência, é uma consequência da minha transformação moral. Porque quando alguém chega nesta casa, é recebido com carinho, com amor, é acolhido com atenção, e você oferta o que há de melhor em você, naturalmente essa pessoa vai se sentir bem aqui. E ela vai perceber que aqui a proposta maior da casa é formar uma família, que era a proposta de Jesus. É você sair das barreiras, dos preconceitos humanos, transportar o muro da sua casa e ver no outro um irmão também. E agir com o outro, de preferência, como você deveria agir com seu irmão. Embora a gente saiba que, lastimavelmente, nós vivemos uma crise no campo da família, onde a gente fica meio entristecido quando a gente percebe as pessoas dizerem assim, não gosto da minha família. Eu, particularmente, amo a minha família. A gente se gosta tanto que, quando chegou a pandemia, a gente inventou, para a gente não ficar muito longe um do outro e não perder a oportunidade de brincar um com o outro, avacalhar o outro, nós criamos a antiga Ave Maria às 18 horas para a gente se encontrar pelo Zoom. E ela está até hoje, porque não dá para se ver toda hora, então a gente arruma um jeito. Então isso seria o ideal. E o ideal é que a gente também olhe o outro que está ao nosso redor dessa forma. Então que a gente estenda, que a gente perceba que há um processo que é um encadeamento da busca final de uma única família chamada planeta Terra, família terrena. Em razão do ser humano ainda não ter entendido essa proposta, é que nós estamos sofrendo. Qual é o convite que os Espíritos nos fazem? Missão dos Espíritas, ide e pregai o dogma da reencarnação. Porque quando as pessoas começam a perceber essa percepção filosófica de que a vida aqui na Terra é apenas uma página de um grande livro, e de que hoje eu estou aqui numa determinada condição, mas amanhã eu estou numa posição inversa, você começa a pensar assim, poxa, peraí, eu amanhã posso estar no lugar dessa pessoa, então deixa eu fazer o que eu gostaria que essa pessoa fizesse comigo. Então você começa a ter um outro olhar, porque você sabe que a sua vida não vai acabar e que você não vai sair do planeta Terra. Não vai sair do planeta Terra. E vou dizer mais, quem anseia muito sair do planeta Terra tem uma opção mais fácil, que é ir para um planeta primitivo. Porque para o planeta de cima, via de regra, você só vai quando você não desejar mais sair da Terra. Foi o que aconteceu com o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes, que já poderia sair da Terra, mas disse, não, eu não quero sair da Terra, eu quero cuidar dos meus filhinhos. Não é isso? Porque já entendeu o sentido da vida, não da existência, o sentido da vida, que é servir. E aí vem-nos uma reflexão. Se nós não pegarmos gosto pelo servir, nós não sentimos alegria com a alegria que você proporciona ao outro, não espere grandes coisas ao desencarnar. A desencarnação é uma sequência, apenas uma sequência. Não vai existir milagre.
Então ela só dará continuidade àquilo que você está fazendo aqui. Então a única alternativa que tem de você ser feliz do outro lado é se você gostar de servir aqui. Porque isso não vai ser adquirido no momento que você parte para o outro lado. Se você pegar todas as obras de André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Ivone Pereira e por aí vai. Você pegar todas essas obras e achar uma delas que diga assim, olha, eu encontrei uma obra fantástica, André Luiz mostrando que você vai chegar num plano espiritual e vai falar assim, cansei de trabalhar, eu trabalhei demais na terra, então agora eu quero descansar. Meu irmão, que coisa boa. Tem lá o campo dos preguiçosos. Ali você vai ficar à vontade lá. Só existe um lugar que a gente pode, se quiser mudar o nome, que o nome é por nossa conta, para a espiritualidade não faz diferença, que é o campo dos preguiçosos chamado umbral. Só tem esse campo. O outro campo é de quem deseja trabalhar. Só quem deseja trabalhar. Então você vai pegar o nosso lar, as colônias inúmeras que existem espalhadas pelo mundo. Milhares e milhares de colônias. O que as pessoas fazem nessas colônias? Ou elas estão na condição de enfermo, sendo resgatadas, que não estão felizes, obviamente. Eu não consigo imaginar alguém feliz sentindo dor, sofrendo, né? Ou eles estão nas condições de felizes, aqueles que estão trabalhando. E curiosamente, quando nós vamos perceber, nós estávamos falando dos diversos itens, depois vão vir mais 2 mensagens, que é o item 2 e 3, né, que são 2 mensagens de 2 espíritos, que passaram essas mensagens em 1863, um é Constantino, o outro acho que é Henry, alguma coisa, e depois o item 4, que é o que nós estamos estudando, e o item 5, Obreiro da Vida Eterna, que por sua vez ganhou o nome numa obra de André Luiz. Nesta obra, André Luiz já está mais lúcido, ele já despertou para aquela satisfação de servir e quer servir mais. Qual é a proposta? Ele começa a fazer estágios, começa a realizar curso, formação para quê? Para servir. E ali a gente vai percebendo um André Luiz mais realizado e mais feliz, e trabalhando muito mais. Então, ou seja, precisamos encontrar a alegria de servir aqui na Terra. E como que a gente vai fazer isso? Você vai fazer isso fazendo essa autorreflexão, essa percepção. Quando nós falamos em missão dos espíritas, essa missão aqui é no sentido genérico, tá bom, gente? Porque quando nós aprendemos, nós estamos num mundo de expiações e provas. O mundo de expiações e provas é um mundo onde tem poucos missionários. Poucos missionários. E aí nós vamos explicar a diferença. Esses missionários, que nós faremos uma distinção aqui, colocando com M maiúsculo, são aqueles espíritos que não têm uma necessidade de reencarnar para passar pelo nosso sofrimento e reencarnam para servir de referência. São aqueles que estão secretariando Jesus, vamos dizer assim. Então nós vamos pegar Chico Xavier, Divaldo Franco, Eurípides Barçanufo, vamos pegar Madre Teresa, Mahatma Gandhi. Estes espíritos são espíritos que vêm à Terra, dentro da esfera política também tem, tá? Nós temos, por exemplo, o exemplo de Dom Pedro II, nós está lá na obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi um ser extraordinário que veio para ajudar o nosso país, assim como os outros mais, como o Tiradentes e tantos outros, né? E aí, dentro desses irmãos que vêm, eles vêm já definidos. Jesus já fala para ele, ó, meu irmão, eu quero que você vá naquela área, naquele caminho ali, para fazer uma reforma, para transformar aquilo, para fazer. E aí, eles vêm com o seu desempenho. Nós, quase que outros, se existe alguns espíritos aí missionários, me perdoem por estar incluindo vocês, nós outros estamos aqui num processo de expiação, ou seja, de
corrigir aqueles nossos deslizes do passado e de passarmos por testes, provas. Olha, vamos ver se você já está apto, se você já aprendeu a ser tolerante. Aí você passa por aquelas circunstâncias do dia a dia. Sai daqui da casa espírita e já é reprovado. Assim que sai, já está reprovado na estrada. Porque já bota a cabeça para fora, já começa a brigar com o outro. E foi curioso que da última vez que eu estive aqui, eu citei essa questão do exemplo do trânsito, e a espiritualidade falou assim, vamos ver se ele está esperto, se ele está atento. Eu saí daqui, peguei essa estrada que vai sair no shopping, essa reta, e essa estrada você não tem como correr, é uma estrada perigosa, é uma estrada cheia de quebra-mola, etc. E eu procuro ter gentileza no trânsito, porque às vezes você está vendo que é uma coisa básica, tem um condomínio, alguém querendo sair, tem um quebra-mola, não custa você parar um segundo, você não vai perder tempo nenhum. Isso não é caridade não, isso é questão de bom senso. Então tinha um cara que estava querendo me ultrapassar desesperadamente, e aí eu parei no quebra-molas, segurei um pouquinho para o cara aproveitar e sair do condomínio. Meu Deus do céu, o cara me xingou e passou do meu lado. E aí eu, vai com Deus, meu irmão, vai com Deus. E quando chegou lá na frente, a pressa dele era para virar e ir para o shopping. E aí eles abriu a janela, olhou para mim e ficou esbravejando. Eu falei, Jesus te ampare mesmo. Então, estes testes são o quê? São provas. Ó, vou te botar aqui algumas provas miúdas, alguns testes semanais, igual as minhas crianças têm, e tem aquelas mais difíceis. Tem aquela mais difícil. Então nós temos que orar e vigiar, porque quando chegar na mais difícil, você está atento que você quer ser aprovado. Então, nós outros estamos nessa condição. Mas existe no campo da missão do M minúsculo, a missão que se inicia individualmente, que cada um de nós temos. O que é isso? Quando você vai reencarnar, existe um planejamento. Aqui na Terra nós temos essa dinâmica aí da bagunça, das pessoas que não cumprem os seus papéis dentro da sua esfera de mando, mas na espiritualidade tudo flui maravilhosamente. Porque aqueles que ocupam função de mando não estão lá por um conchavo, por determinados interesses, estão lá por mérito moral e obviamente intelectual. E aí você vai ver, por exemplo, o governador do nosso lar, que é a autoridade maior do nosso lar, é o que mais trabalha e é o mais humilde. Trabalha 1000 anos, não tinha tirado férias ainda. E aí o André Luiz queria não tirar férias, já estava entusiasmado, aí falou, não, você vai tirar, você precisa descansar. Então, ou seja, é aquele que sabe o que ele pode renunciar, mas não imputa ao outro uma renúncia de que ele já é capaz de fazer. Isso chama-se misericórdia divina, isso chama-se amor, entendeu? Esse é o processo que deveria funcionar. Então, dentro desse planejamento, nós reencarnamos com nossa pastinha. Olha, cara, você vai reencarnar, vai nascer numa família de 9 irmãos, vocês vão passar por muitas dificuldades na sua infância e tal, e aí você encarna com aqueles planejamentos. E daí você vai passando, obviamente, que ninguém vai passar por uma retinha, assim, aquele meio fio que você vai andando em cima. Você tem um ponto ali de inflexão, onde você pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas o propósito é que você siga a direção traçada na espiritualidade. E aí, dentro desse propósito de você ir cumprindo a sua missão, você naturalmente vai se alinhando com o universo e você vai percebendo, eu estou no caminho. Você vai fazendo essa reflexão, assim, graças a Deus, dou minhas cabeçadas, mas não saí da direção, estou na direção. Por quê? Porque quando se fala de missão dos espíritas, que é diferente de missão do espiritismo, é importante a gente entender isso. A missão dos espíritas compõe o movimento espírita. A missão do espiritismo
ela é cumprida pela espiritualidade superior. Por isso que Kardec frisa: a doutrina é perfeita. Os erros que nós encontramos são de ordem humana, é do nosso desentendimento, é do nosso orgulho, da nossa vaidade. E às vezes a gente está ocupando uma função na casa espírita e aí a gente esquece esses detalhes e a gente já se derroga uma certa autoridade. Na casa espírita não existe autoridade. A autoridade é o Cristo Jesus. A casa espírita existe fraternidade, mas existe hierarquia, porque nós confundimos isso. Nós estamos muito mal habituados, imaginando que as coisas têm que funcionar de forma anárquica, sem hierarquia. Existe hierarquia. E a hierarquia, quando bem cumprida e bem vivenciada pelo coletivo, ela é maravilhosa. Produz frutos maravilhosos. Se eu estou aqui na casa e existe, por exemplo, alguém responsável pela livraria, eu vou me reportar àquela pessoa com respeito, para dar uma sugestão ou para fazer uma crítica construtiva. Ótimo, mas eu não posso chegar ali e começar a achar que aquilo dali vai funcionar da minha forma, certo? E certamente quem está na livraria está dentro de um departamento, de um setor que cuida dessa área da divulgação e que existe alguém responsável. Então, certamente que as pessoas que estão ali se comunicam, fazem reuniões, fazem planejamentos. O mesmo acontece dentro do grupo mediúnico, dentro do grupo de evangelização, onde uma evangelizadora que adequadamente se encaixou no grupo, ela não vai trazer uma novidade de lá de fora sem dar uma comunicação a quem é responsável pelo departamento de infância e juventude, né? Ou hoje, educação, né? Área de educação espírita. Então essa pessoa há que se reportar e dizer: olha, eu tive uma ideia brilhante, ideia brilhante, mas busque aquela evangelizadora que tem uma orientação, uma experiência maior e coloca, e a pessoa vai falar: olha, não fica muito bem, não vai ficar bem a gente fazer esse trabalho dessa forma, mas vamos levar para o grupo, vamos discutir no grupo. Então há uma hierarquia, há uma interação que deve ser obedecida, porque nenhuma instituição ela progride se não existir disciplina, se não existir hierarquia, se não existir respeito mútuo, entende? Então nós precisamos entender isso, o que não significa arrogância, significa amor, porque na espiritualidade existe hierarquia. Será que o nosso querido altivo, ele chega aqui e realiza as atividades aqui de coordenação no plano espiritual da forma como ele quer? Certamente que não. Altivo tem alguns espíritos acima dele que estará orientando ele e mais os outros trabalhadores espirituais da casa, assim como aqueles outros vão tendo até chegar ao Cristo que vai se reportar a Deus. Então há o universo, todo o universo flui em torno de hierarquia. Então isso nós precisamos entender, essa distinção. E daí, quando a gente passa para essa missão do coletivo, o ideal é que a gente já tenha seguido o trânsito das nossas missões individuais, dos nossos comprometimentos individuais, para que eu não comece a querer fazer espiritismo à moda da casa. O espiritismo tem postulados, tem diretrizes, então eu preciso estar dentro dessas diretrizes e dizer como que deve ser a condução de alguém que se propõe a evangelizar crianças e jovens. Ah, tá legal, adoro minha cervejinha e final de semana eu vou sentar no bar e tomar aquela cervejinha deliciosa. Aí o jovem passa lá, viu, mas quem cara não é meu coordenador? Ele está tomando cervejinha. Nossa conduta moral, nossa conduta social tem que mudar. Essa mentalidade de nós desejarmos realizar determinadas funções, acreditando que a gente vai continuar fazendo tudo o que a sociedade faz, é preocupante. É preocupante. Por quê? Porque existe uma coisa chamada
rito do cargo, e que infelizmente dentro da nossa sociedade não está se vendo mais. Você vê pessoas no alto patamar militar, alto patamar da justiça, que esqueceram completamente o que significa rito do cargo. Significa que você está representando o coletivo e não a sua individualidade. Eu me recordo, em 1984, acá eu vou revelar a minha idade, quando eu fui soldado, ia no batalhão, o coronel, comandante, nos advertindo, porque um soldado tinha saído nos jornais da época, ele tinha roubado lá fora, e o coronel nos advertiu e falou assim: quando você está lá fora fardado, você está representando o Exército Brasileiro. Então, quando você comete determinados delitos, ninguém vai dizer assim, o Carlos cometeu tal atitude, vai dizer assim, soldado do Exército Brasileiro estava dando calote, pulando a roleta do ônibus. Então, eu não estou respeitando o rito do cargo. Quanto maior a hierarquia, maior deve ser a minha responsabilidade perante o que eu estou assumindo. Assim como aqueles que estão na reunião mediúnica, obviamente que não se quer ninguém perfeito, mas que vai começar a ter que ter determinada renúncia, porque mediunidade não se faz com 1 hora na casa espírita. O médio é médio 24 horas. O médio se candidata a renunciar. E não sou eu que estou falando isso. Quando se fala da missão dos espíritos, quem que eles estão convocando para serem esses missionários? Ó todos vós, homens de boa fé. Até aqui, maravilhoso. Pessoa que está com boa vontade, está disponível, né? Mas olha em seguida, para que não tenhamos orgulho de achar porque eu estou espírito, eu estou exercendo determinadas funções, que eu já sou uma pessoa, estou aqui num patamar, estou fazendo palestra, olha, fazendo palestra, que maravilha. Olha bem, em seguida ele coloca aqui, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo universo. Então, todos aqueles de bons juízos vai recordar-se de Sócrates, que era o maior sábio da Grécia, e que dizia assim, sei que nada sei. Por quê? Estava consciente da sua inferioridade diante dos infinitos mundos que pululam o universo. Então, esta é a proposta. Essa humildade que se fala é inteligência. É você apenas, você fala assim, peraí, ainda que eu fosse o bambambam, né, que eu fosse um palestrante renomado de nível internacional, se eu tivesse esse orgulho, essa arrogância, eu não estaria consciente de que esse meu conhecimento que nos assusta, quando eu, por exemplo, assisto Jorge Elahá, eu falo assim, o Jorge Elahá deve ser algum ET, porque o cara responde pinga-fogo, que era para ser um, já está em 200 e pouco, o cara responde inúmeras perguntas com a propriedade, com a capacidade, com uma humildade. Então, ele sabe, sempre com aquele jeitinho dele, brincalhão e tal, ele tem consciência. Haroldo Dutra e tantos outros têm conhecimento que, ainda que eles estejam muito acima da minha capacidade de palestrar, eles são só divulgadores neste plano menor, exercitando esse processo de reconhecermos e termos essa boa vontade, essa boa fé a que os espíritos nos convocam de estarmos aqui para que as coisas aconteçam. Então é preciso que nós tenhamos essa reflexão para que a gente não faça uma visão equivocada do que é ser espírita. Desculpa. Para encerrarmos, nós muitas vezes, principalmente hoje em dia, que as pessoas leem poucos livros, compram poucos livros na livraria, né? O Newton, embora eu já vi ali que está maravilhosa, cheia de livros, as pessoas leem muito pouco hoje em dia, mas a gente não pode esquecer dos grandes livros maravilhosos. Tem um livro pequeníssimo, miúdo o livro,
mas que é de uma grandiosidade enorme, que foi uma psicografia de Valdo Vieira. Valdo, durante um tempo, ficou ao lado do Chico ali e trouxe alguns contributos para a doutrina espírita. E um deles é o Conduta Espírita, de André Luiz. O prefácio deste livro foi feito por Emmanuel, como várias obras de André Luiz. Quem prefaciava era o Emmanuel, que inclusive era o orientador de André no plano espiritual. E quem psicografou esse prefácio foi Chico Xavier. E aí a Conduta Espírita vem nos trazendo várias mensagens quando a gente tem dúvida. Como é que eu devo agir diante da política? Está lá. O espírita perante a política, o espírita perante a casa espírita, o espírita perante o sexo, o espírita perante a criança. Todos, tem várias mensagens. No prefácio, Emmanuel diz assim: abraçando o espiritismo, pedes a cada passo orientação para as atitudes que a vida te solicita. A espiritualidade são tão amoráveis, que eles falaram assim: olha, tem um monte de Carlos por aí meio que na dúvida. Poxa, como que eu devo agir assim? Como que eu devo agir assado? E aí ele vem com essa dinâmica de dizer, vou nortear vocês aqui mais ou menos aquilo que é básico. O Conduta Espírita é o básico, tá? Pensando nisso, André Luiz traçou as normas que constituem este epítome de conduta, esse resumo. Não encontramos aqui páginas jactanciosas de orgulho, vaidades, com a presunção de ensinar de heresias de bom tom, mas simples conjunto de lembretes para uso pessoal no caminho da experiência, afeição de roteiro nessa lógica doutrinária. Certa feita, disse o Divino Mestre: quem me segue, siga-me. Noutra circunstância afirmou: quem me segue não anda em trevas, ou seja, a minha conduta precisa ser modificada, para que eu tenha uma vibração adequada a fim de seguir o Mestre Jesus. Não adianta eu simplesmente achar bonito, eu preciso mudar a minha conduta. Reconhecemos assim que não basta admirar o Cristo e divulgar-lhes os preceitos. É imprescindível acompanhá-lo para que estejamos na bênção da luz. Para isso, é imperioso lhe busquemos a lição pura e viva. De igual modo, acontece na doutrina espírita que lhe revive o apostolado de redenção. Iniciamos falando sobre isso. Quem procure servi-la deve atender-lhe às indicações, e que assim proceda, em parte alguma sofrerá dúvida das sombras. E quem assim proceda, em parte alguma... Ou seja, se nós seguirmos o beabá que nos é orientado pela espiritualidade, não precisamos temer obsessor, não precisamos temer provas e expiações. Teremos todo o apoio necessário. Assim, ler este livro equivale a ouvir um companheiro fiel ao bom senso. E se o bom senso ajuda a discernir, quem aprende a discernir sabe sempre como deve fazer. Então, ou seja, essa mensagem aqui é 17 de janeiro de 1960. Eu ainda estava no plano espiritual e ela continua atual. Então, a nossa mensagem dessa tarde, bucólica, convidativa à reflexão, é para que a gente entenda que servir ao Cristo não é favor. Estar na casa espírita é imensa alegria de servir, como diz Gabriela Mistral. É estar aqui e dizer, graças a Deus, por alguns minutos, eu estou conseguindo ser fiel à proposta de servir ao Cristo Jesus. Tem que ser satisfação, não é obrigação. Não tem que ser prazeroso, tem que ser algo satisfatório, alegre, bom. Eu saio da casa espírita feliz. Eu saio da casa espírita realizado. Eu falo, graças a Deus, Senhor, obrigado por mais esse momento que o Senhor me concedeu a honra de servi-lo. Então, essa é a proposta que nos convida a todos. Tá? Como iniciamos a mensagem com aquela dinâmica da nossa querida irmã Aimee, que Jesus ampare para que ela seja essa referência no meio evangélico, possamos nós relembrar o evangelho de fariseus
Não, essa mensagem que ela traz não é só para a igreja evangélica, é para todos nós que nos propomos a servir o Cristo Jesus, que nos propomos a estar na sua seara para servir-lhe, para fazê-lo com amor, com satisfação, com dedicação. E vocês que aqui estão, que fazem parte dessa instituição, posso dizer-lhes, não percam a oportunidade. Esta casa não é uma casa de mera oratória, é uma casa de mão na massa. Que Jesus possa inspirá-lo a todos a viver um evangelho verdadeiramente cristão. Muita paz. Agradecemos ao Carlos Magno pelos ensinamentos que ele nos trouxe. Vamos pedir aos médios que ocupem seus lugares. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, mais uma vez, Senhor, pedimos a Tua ajuda para esse momento do passe. Envolva todos os médios nas Tuas vibrações de amor, de carinho, de paz e de luz. Abençoa suas mãos para que elas possam doar suas melhores energias. Ampare também os nossos corações, nós que estamos recebendo, que possamos receber com amor e fazer um bom uso, Senhor, do que estamos recebendo nesta casa de amor na tarde de hoje. Que seja em nome de Deus e em Teu nome, em nome do guia espiritual de cada médium, que possamos iniciar o passe na nossa casa. Meus irmãos, é Jesus que vem nos falando, mas quem não crê está condenado. Está em Marcos, capítulo 16, versículo 16. E Emmanuel vem comentando que os que não creem são os que ficam. Para eles, todas as expressões da vida se reduzem a sensações finitas, determinadas, a escura voragem da morte. Então, o que Emmanuel quer dizer com isso? Que a gente que não crê, aqueles que não acreditam em Deus, não acreditam na vida após a morte, não acreditam que haja algo além da matéria, eles vivem como que na escuridão. Eles vivem apenas a vida material e acham que morreu, acabou tudo. E não é isso que acontece. Nós que acreditamos em Deus, nós que temos fé em Deus, nós sabemos e estudamos na doutrina espírita que a vida continua após o sepulcro. A vida abundante, o trabalho continua. Nós vamos trabalhar lá do outro lado, nós vamos estudar, nós vamos dar continuidade ao que nós estamos fazendo aqui nesse mundo, nesse momento da nossa reencarnação. Se referiu o nosso irmão a isso durante a sua palestra. E então, a fé, ela é dada em germe para todo mundo, para todos os espíritos. Deus dá o germe da fé. Ela tem que ser desenvolvida. A gente tem que fazer esforço para desenvolver a fé. E o nosso irmão José, na mensagem, no Evangelho, ele fala assim: a fé é mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. A fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Então, se a fé é mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, para chegar a Deus, a gente tem que ter fé, a gente tem que ter confiança.
A gente tem que trabalhar, desenvolver a nossa fé. Aqueles que não acreditam, que acham que a vida acabou com a morte, eles não estão crescendo, eles estão ainda num processo de estacionados, porque enquanto eles não desenvolver a fé, eles não vão caminhar e crescer e progredir. Que Deus nos abençoe agora e sempre. Vamos novamente voltar os nossos pensamentos para Jesus, para Deus, para os bons espíritos. E te agradecer, Jesus, por essa tarde que tivemos de aprendizado, de recepção, de energias renovadoras para o nosso sustento e o nosso equilíbrio físico e espiritual. Nós muito te agradecemos. Agradecemos a espiritualidade da nossa casa. Agradecemos ao altivo. E pedimos, Jesus, que leve-nos para casa, sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da coluna espiritual que dirige a nossa casa de amor, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Quem precisar de atendimento fraterno é só permanecer sentado, que será atendido. Boa tarde a todos.